Feira, cujo tema da semana é A Minha Graça Te Basta, e o tema de hoje é Um Ministro da Nova Aliança não é autossuficiente. O versículo proposto para esse dia está em Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz: De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui a gente vai tratar de dois temas. Primeiro, que o ministro da Nova Aliança, ele depende de Deus. O seu serviço, a sua origem é Deus. Segundo, esse serviço precisa estar em coordenação com o corpo de Cristo, com a igreja, né? Louvado seja o Senhor. Sobre o primeiro ponto, o que a gente percebe é que o ministro da Nova Aliança, para executar o seu serviço, ele precisa estar em comunhão íntima com Deus. Porque Deus, irmãos, é a fonte, é a origem do nosso serviço a Ele. Nós somos apenas vasos de barro que expressam um tesouro que está em nós, conforme 2 Coríntios capítulo 4, 17. Nós não somos a nossa capacidade, a nossa autossuficiência, né? Nosso poder cognitivo, a nossa eloquência, não pode fazer a obra de Deus. Não, irmãos. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Lógico, esse Deus usa o vaso, né? Mas esse vaso precisa estar em comunhão com Deus. Senão o que esse vaso vai fazer não é a obra de Deus, é uma obra pessoal, uma obra sua. Obra essa que não vai ser aprovada por Deus. Então, se você quer ser um ministro de Deus, você precisa perceber que Deus é que vai fazer a obra e que não somos nós. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, é nos falado algo. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui o tradutor colocou a respeito dos dons, mas no original não tem essa palavra dom, então a leitura ficaria a respeito dos espirituais. Porque aqui a respeito dos espirituais pode se referir aos ministros, a mim e a você. Então, a respeito dos ministros espirituais poderia também ser. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, irmãos, não ignoreis o seu papel de ministro espiritual. Porque outrora éramos gentios, né? Deixávamos conduzir aos ídolos mudos, segundo era guiado. Aí o apóstolo continua: por isso eu faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, qual é a origem de nós executarmos os dons que estão no capítulo 4, versículo 4 em diante? É nós reconhecermos que tudo vem do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é aquele que nos encabeça, aquele que faz realmente a obra em nós e a obra por meio de nós. Quando nós invocamos o Senhor, irmãos, o nosso serviço não gera confusão, conforme nosso dom não gera confusão, conforme estava aqui na igreja de Coríntios. Pelo contrário, quando nós invocamos o Senhor e dependemos do Senhor, o nosso serviço é uma bênção de edificação, porque parte que o Senhor é quem está fazendo a sua obra. O Senhor é o mesmo. Ó Senhor Jesus. Um outro ponto que eu toquei muito nessa leitura da missa diária é a questão de sentir o peso da responsabilidade. O irmão repetiu algumas vezes e isso me fez pensar um pouco. Como um pai ou uma mãe, né? Um pai, ele simplesmente pede demissão, não vou mais trabalhar se ele tem filhos em casa. O que o faz não fazer isso? Irmãos, é o peso da responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade. Existem pessoas que dependem dele. Uma mãe, ela simplesmente não deixa de cozinhar. Hoje eu não estou a fim de cozinhar tendo crianças pequenas em casa. Por quê? Porque ela possui uma responsabilidade. Mesmo estando indisposta, ela vai. Irmãos, quanto a nós temos o peso da responsabilidade. Nós percebemos que nós somos membros do corpo de Cristo e que existe uma responsabilidade. Irmãos, essa responsabilidade não é um peso num aspecto assim que vai deixar você triste. Mas, irmãos, pelo contrário, quando nós desempenhamos o nosso serviço ao Senhor, irmãos, a paz e a alegria. É por isso que o segundo ponto entra, que nosso serviço precisa estar em coordenação e comunhão com os irmãos. Porque um irmão sozinho, ele não vai fazer todo o serviço da igreja. Eu não conheço um irmão
O irmão até falou no evento diário sobre isso, que consiga desempenhar todos os serviços da igreja, fazer tudo, né? Ser um bom evangelista, um bom profeta, um bom pastor, um bom administrador das coisas práticas. Não tem. Mas, irmãos, pelo contrário, nós nos complementamos. Eu louvo ao Senhor porque na igreja existe a questão do complemento. Quando a gente vai para Romanos, capítulo 12, é nos falado algo no versículo 3. O apóstolo fala para cada um pensar de si com moderação, né? Não pensar além do que convém, não se achar autossuficiente, capaz e até mesmo menosprezar os irmãos. No versículo 4 em diante fala: porque assim como num só corpo temos muitos membros, na igreja, irmãos, temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, irmãos, nós somos membros uns dos outros. Como um membro, temos a nossa função. Que o Senhor realmente possa se revelar a nós qual é a nossa função no corpo. Mas para o Senhor se revelar, nós precisamos buscar isso do Senhor. Por isso que eu gostaria de encorajar, irmãos, sinta o peso da responsabilidade. O Senhor precisa de você. Na igreja existem muitas necessidades. Não são poucas, existem muitos serviços. E muitos serviços ainda que não têm um responsável. Na verdade, ninguém abraçou ainda a causa daquele serviço. Talvez até você já observou que na igreja existem serviços que não estão sendo executados. Irmão, você já orou ao Senhor sobre esse serviço? Que o Senhor realmente possa se revelar a nós, que a gente possa ir ao Senhor e realmente sentir o peso da responsabilidade, irmãos, e cooperar. Aí entra o que a gente leu em Efésios capítulo 4, versículo 16. Que o corpo seja segundo a justa cooperação de cada parte. Observe que a palavra justa cooperação de cada parte, né? Efetua seu próprio crescimento em amor. Então, por um lado, você precisa servir até onde o Senhor lhe deu. Não vá além do que o Senhor lhe deu, né? Não se exija além disso, né? Você não precisa fazer todos os serviços da igreja. Você precisa ir aonde o Senhor lhe deu. Quando você estiver nessa condição, irmão, o Senhor vai lhe dar paz e alegria, né? Por outro lado, irmão, não se omita, né? Mas busque do Senhor a graça para servir ao Senhor. E assim, irmão, nós vamos servir como um time, em coordenação, se complementando, um complementando o outro. Não vai exigir um do outro, né? Mas vai um complementar o outro. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que o Senhor dê a vocês um bom dia, na graça do Senhor. Jesus.